Estimados irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, boa noite. As circunstâncias natalinas na presente quadra só têm uma exigência: a do agradecimento. A nuvem negra da Covid-19, que espalhou pelo mundo com a sua sombra mortal, dor e sofrimento, ceifou milhões de vidas. Fazendo com que tantas famílias, de uma hora para outra, se vissem privadas de seus entes amados, vivendo na carne. Mas nós, especialmente nós, graças à infinita bondade do Pai e à generosa intercessão do Filho amado, aqui estamos, aptos a celebrar mais o Natal de Jesus. Graças à orientação terna e caridosa da mentora Glorinha, cheguei até o capítulo 37 da obra Pontos e Contos, da lavra mediúnica de Humberto de Campos e Chico Xavier, capítulo esse intitulado Natal Simbólico, do qual extraí 4 lições e sobre as quais proponho uma reflexão nesta noite. A primeira: cada espírito é o mundo onde o Cristo deve nascer. A segunda: fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. A terceira: temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamento que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo. Furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quarta: quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Muito bem. Vamos refletir sobre cada uma dessas 4 sentenças que estão neste capítulo Natal Simbólico da obra Pontos e Contos do irmão X, Humberto de Campos. Cada espírito é o mundo onde o Cristo deve nascer. Nós precisamos iniciar recordando que fomos todos criados simples e ignorantes, enquanto espírito, mas com a destinação da angelitude, no estado de felicidade plena. Cada espírito é criatura desse Criador amoroso.
Portanto, carrega sua parcela de divindade. E como nos dizem lá os poetas Renato Teixeira e Almir Sater, carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. A metáfora de que cada um de nós, enquanto espírito, é um mundo onde Cristo deve nascer, remete-nos à singeleza de nossa indivisibilidade e irrepetibilidade, tornando-nos únicos, puramente originais. O espírito é originalíssimo. A variedade ocorre nos corpos, que ele, no seu périplo evolutivo, foi habitando, cada vez que reencarnava. Quanto ao corpo físico, esse carregará as influências hereditárias de nossa origem biológica, mas que será perecível um dia. Ele é finito, ele se acaba. E nesse momento ele liberta o espírito dessa terrível cidadela chamada corpo humano. O Jesus que deve nascer ou renascer aponta-nos a responsabilidade do acolhimento do Evangelho como modo de vida, ao invés de um corolário memorizado, muitas vezes em mínimos detalhes, mas sem nenhuma utilização prática em favor do próximo. Muito conhecimento para pouca ação. Muita erudição espírita para pouca aplicação prática. Porque Jesus nasce e renasce em nós todas as vezes que perdoamos, todas as vezes que somos justos e caridosos, que somos benevolentes e altruístas, pacientes e educados, diligentes e operosos, sinceros e transparentes. Nessas circunstâncias, Jesus nasce e renasce em cada um de nós. Jesus nasce e renasce em nós todas as vezes que praticamos a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua extensão e pureza, sem medo de ser feliz. Jesus nasce e renasce em nós quando damos cumprimento ao versículo 45 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. O que é que está escrito lá? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal, porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Então nós precisamos dar cumprimento em ser um homem bom e um bom homem. Um homem do bem, um homem de bem. A segunda reflexão será em torno do que Humberto de Campos ditou a Chico. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Todos nós ansiamos pela chegada do mundo de regeneração, especialmente os espíritas. Mas pouco nos esforçamos para nos regenerarmos
pessoalmente. Seguimos escravos da materialidade, desprezando as coisas do espírito. O apego às coisas materiais deixa obnubilados os nossos sentidos, entorpecendo a nossa vontade de mudar, de progredir, de evoluir. Nós queremos que o mundo mude, mas nós não mudamos. Continuamos vaidosos e egoístas dentro desse mundinho minúsculo, pequeno e sem sentido, vivendo por viver, sem um objetivo maior, achando que o futuro é o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. A propalada reforma íntima ainda está distante no horizonte do nosso progresso. Algumas vezes nos dizemos incapazes de operacionalizá-la. Noutras, preferimos deixar para mais tarde. Não, depois eu faço, depois eu mudo. Como se soubéssemos o dia e a hora do nosso regresso à verdadeira morada, à pátria espiritual. O que apresentaremos quando chegarmos lá? Devemos relembrar Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco na obra O Amanhecer de uma Nova Era, quando o venerando espírito disse: estamos todos, então não há regime de exceção, todos, diante de um ocaso expiatório provacional e do alvorecer de uma nova era de regeneração. Então nós estamos no limbo, no limiar. De um lado, o que ele chama ocaso expiatório provacional, em algum momento isso vai acabar. Vai acabar por decreto? Não, vai acabar quando nós mudarmos. Quando nós evoluirmos. Quando nós nos adiantarmos nas coisas do Espírito. E do outro lado da linha, o alvorecer dessa nova era de regeneração. Mas não devemos ficar nem assustados, nem perplexos. De fato, muitas coisas estão acontecendo e ainda não temos a explicação que pacifica o coração dos atribulados. Mas vale a pena lembrarmos Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, quando disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Está lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. A tribulação faz parte? Sim, faz parte. É agitação. É uma espécie de freio de arrumação, para que nós, usando a expressão dos jovens, caiamos na real. Mas isso não significa dizer que devemos ficar angustiados. Ficamos perplexos diante de certas circunstâncias, por exemplo, diante da pandemia. Sim. Mas vamos ficar desanimados? Não. A tudo devemos atribuir um significado. Para bem entendermos a essência deste conteúdo paulino, é necessário que busquemos a compreensão do significado das palavras. Ser atribulado é enfrentar aflição, adversidade, agrura, mortificação, sofrimento moral, acontecimento desagradável, acontecimentos penosos. Isso é ser atribulado. Ser angustiado é sinônimo de aflito, de agoniado, ansioso, atormentado, inquieto. Perplexo é ser tomado de espanto, ficar atônito, indeciso, irresoluto. É aquela pessoa que hesita, hesitar. E o desanimado é o mesmo que sem ânimo, desencorajado, desestimulado, desalentado, esmorecido, sem vontade de agir.
Mas aí tem uma frasezinha de Jesus que derruba tudo isso. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse eu venci no mundo, eu venci o mundo. Das tribulações, das perplexidades, do desânimo, todas as dificuldades pelas quais ele passou. E ele garantiu, ele asseverou para nós que ele veio nos trazer vida, e vida em abundância, tal como registrado no versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João. E nós estamos aproveitando essa vida em abundância que Jesus veio nos trazer? Ou estamos, como dizia o cancioneiro popular, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Saudoso Raul Seixas. Não nos deixemos abater. Recordemos ainda o venerando espírito Emmanuel, quando ditou a Chico Xavier, lá no capítulo 102 da obra Vinha de Luz, um aconselhamento importante. Ele disse: e ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, os leais seguidores de Jesus reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Está mostrando para todos nós que estamos na luta que vamos também testemunhar e ver a turma do mal se dar bem. Mas é um se dar bem diferente do nosso. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, diz Emmanuel, são eles relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar, da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. A turma do mal, aparentemente vitoriosa, muitas vezes escarnece da turma do bem, cuja evolução é de muito sacrifício, de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento. E quando Emmanuel diz as contas pelo bem que fazem vigiados, não podemos esquecer lá do que disse Paulo, né? Que nós somos permanentemente acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Viver o Evangelho de Jesus em toda a sua extensão, em toda a sua pureza, traz grandes dificuldades para esse cristão, qualquer que seja a denominação religiosa dele. Façamos um esforço, coloquemos a mão na charrua sem olhar para trás. E apesar das dificuldades que se nos apresentem, sigamos firmes e fortes na direção das virtudes que nos propiciem integração na equipe de trabalho do divino amigo Jesus. Lembrando aquela canção católica muito bonita. Segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante. Não olhes para trás. A terceira sentença a refletir é a mais longa. Humberto de Campos vai fazer um diagnóstico preciso da situação humana ante os desafios da evolução. Ele disse assim, lá no Ponto dos Encontros, nesse capítulo que estamos examinando. Natal simbólico. Temos conosco
oceanos de bênçãos divinas. Você vai pensando aí em duas colunas, sim ou não, certo ou errado, e vai assinalando. Temos conosco o oceano de bênçãos divinas, certo ou errado, sim ou não. Maravilhosos continentes de possibilidades, sim ou não. Floresta de sentimentos por educar, sim ou não. Desertos de ignorância por corrigir, sim ou não. Inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior, sim ou não. Ele diz mais. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo. Furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Aquilo que assimilamos da vida humana, da materialidade, desse dia a dia sem sentido que muitas vezes nós vivemos. São esses ídolos mentirosos das facilidades terrenas. Não obstante estarmos imersos nesse oceano de bênçãos divinas, muitas vezes nós preferimos as águas agitadas das imperfeições, dos desvios, com turbulências intermináveis, por escolhas mal feitas. Afastados de Deus e desprezando o Evangelho de Jesus, nós ficamos à deriva nessas águas sombrias. Vale novamente recordar a canção católica, Segura na Mão de Deus, que eu falei há pouco, que é de Nelson Monteiro da Mota. Quando diz, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e sai. Sai dessas águas. E as facilidades terrenas são capazes de nos afogar. Deus nos concedeu infinitas possibilidades de crescimento e progresso. Mas como têm sido nossas escolhas diante dessas possibilidades? O que temos priorizado em nossa existência? As facilidades da materialidade ou os desafios da espiritualização? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Nos cenários do lar, do trabalho, da casa espírita, da sociedade, somos todos aquinhoados com infinitas possibilidades de progresso. Mas essas possibilidades nem sempre são amenas e cheias de prazer. Ao contrário, são turbulentas, cheias de desafios. Nossos sentimentos, muitas vezes, ainda beiram a animalidade, merecendo uma corrigenda eficaz pela prática do amor, pela prática da benevolência, da indulgência, pela prática do perdão incondicional. É como nós corrigiremos, muitas vezes, esses sentimentos que beiram a animalidade. Quantas ignorâncias ainda permanecem em nós pela falta do conhecimento das coisas de Deus? Como somos limitados pela falta do evangelho prático na nossa vida? E o que dizer dos nossos pensamentos? Quais são as nossas preferências mentais? O que nos apraz mais no pensar? Precisamos relembrar que tudo que nos acontece é mandado buscar pela força do pensamento. Nossas sintonias devem ser elevadas, pautadas no bem, no amor, na ética, na justiça, na caridade. Pensar é uma arte. E a beleza do pensamento está na sua justiça e ética.
o nosso mundo interior deve ser claro. Lembrando o que disse Jesus: brilhe a vossa luz. Quando disso nos afastamos, sobrevêm as tempestades. E aí sofremos. E sofremos porque somos azarados? Não. Sofremos porque Deus é injusto? Não. Como diz-me a mentora Glorinha, se mandou buscar, receba, meu filho. Caso contrário, será deseducado de sua parte. E, finalmente, a última e quarta sentença. Disse Humberto: quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. A luz que acabamos de falar. Passado, presente e futuro dominam a cena explicativa do irmão X. Agora, precisamos compreender que o presente a cada segundo vira passado. O futuro deve ser construído presentemente em bases sólidas, pelo exercício virtuoso do bem. E aí, para que a gente entenda esta base sólida, eu vou recorrer ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, quando Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Todos nós conhecemos essa passagem evangélica. Mas o que eu gosto muito desta primeira parte é quando ele diz: ouve estas minhas palavras e as pratica. Colocar o evangelho para andar, para se movimentar, para ter o seu aspecto prático da aplicação. Senão a gente fica na erudição filosófico-doutrinária, no discurso. E quem age praticando o evangelho, então Jesus disse: olha, é aquele que fez a casa em cima da rocha, pode vir aí o vento que vier que não derruba. Que rocha é essa? Das nossas boas ações. Das nossas boas ações. Do bem que nós praticamos. Da caridade que nós praticamos. Mas ele disse ainda, ele fez um contraponto, Jesus: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Ora, se nós não podemos mudar o passado, porque ele é absolutamente imutável, está lá, guardadinho, no baú do tempo. Que nós sejamos capazes de construir um novo futuro, assinalando desde já que o nosso maior interesse é na vida futura. Aquela que nos aguarda quando o corpo físico alcançar a sua finitude,
quando nós desencarnarmos. Esse tem que ser o nosso norte, esse tem que ser o nosso objetivo. Esse Jesus que renasce mais uma vez nesta data natalina, pede abrigo no nosso coração, que devemos transformá-lo numa manjedoura. Mas ele também precisa penetrar na nossa mente, desenvolvendo as nossas motivações espirituais para o progresso. Nós temos que acolher esse Jesus menino com carinho, com amor, com sabedoria, com prudência. Esforcemo-nos em seguir as suas lições. Esforcemos significa vamos fazer força, vamos nos esforçar. É uma luta diária, a cada instante. Esforçar para seguir as lições de Jesus é fazer o que diz a música lá do Roupa Nova. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Mês de dezembro, todo mundo se modifica. Todo mundo fica mais cristão, mais caridoso, mais espírita, mais bondoso, mais justo, mais piedoso. Só no mês de dezembro. E olha que esse mês de dezembro, o dezembro de 2021, diferente de todos os dezembros que nós já passamos. Então nós precisamos fazer com que seja Natal todo dia, como foi a proposta lá do Roupa Nova. Seguindo, cumprindo este evangelho de redenção, que é o evangelho de Jesus. Agradecendo o carinho e da atenção, as boas vibrações emanadas desses corações natalinos, eu desejo-lhes um alegre e santo Natal pleno da graça de Deus, com firme propósito de ficarmos todos em paz com Jesus e com o desejo esperançoso de que estejamos juntos em 2022, como estivemos nesse ano de 2021, agradecidos pelo dom da vida e pela infinita bondade divina que nos preservou até agora. Um santo e alegre Natal para todos, um super 2022. E para o ano, se Deus quiser, a gente se encontra. Um forte abraço!